noite mais escura, o medo corrompe, as pernas fraquejam, as trevas farejam. Mas por mais escura que pareça, toda noite... Boa noite a todos. A gente vai começar hoje nosso ciclo de 3 semanas discutindo o assunto pessoas intermitentes. Quando eu estava preparando o material para aquele seminário no final do ano passado, de quebras morais, eu juntei muito material sobre a questão da relação obsessão e doença. Então eu pensei, vou fazer um trabalho mostrando essa relação, Claro que a doença resulta de uma obsessão, mas muitas resultam de processos obsessivos. E aí fui preparando o trabalho. Um dia eu pretendo apresentar. Mas no meio desse trabalho, me deparei com uma situação que eu pensei, talvez seja mais apropriado do que falar da relação obsessão-doença, que é um caso que acontece com certa frequência. Vou falar de um caso mais comum ainda, porque quando você começa a estudar essas relações da obsessão com a doença, você se depara com várias situações, vários tipos. E um dos tipos que provoca determinadas doenças, nas pessoas chamadas saudáveis, ou aparentemente saudáveis, e o grupo de trabalhadores com a base espírita se enquadra nisso, você encontra a questão, se depara com a questão das obsessões intermitentes. Então, assim, vou fazer o seguinte. Primeiro, vou fazer um trabalho sobre as obsessões intermitentes e a questão da saúde. Depois, no futuro, à medida que o tempo for passando, vai crescer mais, trabalhar obsessão e doença. Depende do final do ano ou ano que vem. Então, dessa vez eu vou tratar especificamente dessa questão das obsessões intermitentes, vou explicar melhor o que é, e essa relação com a doença. Hoje a gente vai falar sobre a conceituação do processo de obsessão intermitente, obviamente lembrar os conceitos de obsessão, de novo, porque é sempre bom a gente ficar relembrando. Nessa abordagem, hoje criar a base para que semana que vem a gente estude as doenças causadas pelas obsessões intermitentes. No último dia, como a gente age para nem ser vítima da obsessão intermitente, por consequência, como é que a gente vive para fugir de mais diversos tipos de doenças. Quem melhor define a obsessão intermitente é o nosso amigo Manuel Florento Miranda, que ele fala o seguinte, dentre as várias manifestações obsessivas, uma passa quase despercebida, sendo por isso de alta gravidade, pela razão de raramente chamar a atenção, graças às suas sutilezas e características especiais. Referimos às obsessões intermitentes. É sobre ela que a gente vai conversar. E para ilustrar a obsessão intermitente, eu vou contar uma história de um personagem muito conhecido por todos nós. Se chama Pedro. Então, todo mundo sabe a história de Pedro, Jesus tinha seu grupo de iniciados, de discípulos mais próximos a ele. Dentre os 12 existiam aqueles que viviam mais próximos, E Pedro era alguém muito especial. Tão especial que ele é o continuador do trabalho da escola do caminho, Ele é uma pessoa que fica à frente. Ele tem um perfil conciliador, Alguns discípulos não eram tão conciliadores, ele tem uma mente mais aberta, ele é o cara que consegue criar as bases do cristianismo se consolidar. Ele é o cara, inclusive, que acolhe Pedro, Paulo, e permite que Paulo faça o trabalho de divulgação da mensagem cristã para fora do grupo dos judeus simplesmente. E nosso amigo Pedro, ele, nessa proximidade com Jesus, vai mostrando algumas características muito interessantes. Vou relembrar algumas, Certa vez, já bem próximo da morte de Jesus, ele se dirige a um grupo de discípulos e pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? Ou seja,
lembra dessa passagem? Vamos ler. E aí cada um vai dando uma resposta. É Moisés, é não sei quem, é não sei quem. E Pedro é o único que chega para Jesus e fala: Tu és o Cristo. E Jesus vai até ele e diz isso aqui: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai está nos céus. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, inferno, não prevalecerão contra ela. Essa pedra é a virgindade. É sobre a virgindade de Pedro que ele vai começar a consolidar esse trabalho cristão. Só que esse instante, da revelação leva a sequência a Jesus falar do futuro. Jesus começa a falar para eles que se aproximava o momento da sua morte. Está chegando a hora, da perseguição, tudo aquilo que a gente já vinha anunciando, está chegando a hora, está perto, está muito perto. E Pedro, logo depois dessa revelação, logo depois desse momento, onde ele se liga aos pontos superiores das revelações, ele fala: quem te falou isso foi o próprio Pai, ou seja, planos superiores. Ele reage diante da frase de Jesus, dizendo: olha, está chegando a hora, vou para Jerusalém, e em Jerusalém todo esse processo vai se encadear. Contra todos nós, contra eles também, os discípulos também, porque eles dispersam, tem todo um momento crítico ali. E aí Pedro, diante dessa situação, logo depois dessa afirmação, diz para ele: Deus tem misericórdia de ti, Senhor, de modo nenhum que acontecerá isso. Aí Jesus vira para Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás. Então uma bronca em Pedro. Eu falei o seguinte: não sintonize com o que não é de Deus. Não esteja com as portas abertas para permitir que as sombras falem através de ti. Essa é a obsessão dele. Por exemplo, um instante de desatenção, que Pedro certo diz o seguinte: não cumpre sua missão, abandona tudo, foge, porque o que você vai fazer é perigoso, extremamente perigoso. O que aparece aqui começar a evoluir é perigoso, evoluir é cansativo, é trabalhoso. E muitas vezes a gente ouve pessoas falando: não faça isso, vocês estão se desgastando muito, estão cansando demais, vocês estão se esforçando muito, tem que aproveitar a vida, como se a vida fosse algo para ser aproveitado, a remeter do processo de amadurecimento espiritual. É lógico que todo mundo tem que ter seu tempo de lazer, seu tempo de cuidar das suas coisas, mas é fundamental que a gente esteja atento a encarar os nossos desafios. E Jesus encara os desafios. E aí, eles continuam conversando, as coisas continuam se desenvolvendo. Jesus vai para Jerusalém, lá tem vários diálogos, nesse finalzinho, são vários diálogos que estão acontecendo com os discípulos, até para prepará-los para o momento de sua partida, naturalmente surgiu uma confusão grande entre eles. E aí Jesus fala também da traição, dos momentos difíceis que eles iriam viver. É que ele fala: eu nunca te trairei, Senhor. Aquele negócio, sou eu, você. Eu nunca serei instrumento de qualquer tipo de ataque a você, ou de algum modo fugir desse meu interesse, me tornar melhor e ser realmente um seguidor de Jesus. E Jesus vira para ele e fala a importância de orar e vigiar. E se ele não estiver preparado, não se for olhando não estiver preparado, ele também pegará Jesus. E aí, os dias passam, Jesus é preso, e aí Pedro, todo católico no campo, vocês sabem quem presenciou a crucificação? Olha lá o Evangelho do Rio, quem presenciou? Vocês vão ver lá. Vejam lá. Pedro estava sentado lá de fora e aproximou-se dele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus de Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz.
sai de lá, outra criada viu e diz para os que estavam ali: este pregava com Jesus, o Nazareno. E novamente levou com o juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se ao grupo lá, disseram: verdadeiramente tu também estás entre eles, porque a sua fala te denuncia. Ele falava igual Jesus, da região da Galileia, Então começou a planejar e a jurar. Não conhecia esse homem. E aí no folclore do Novo Testamento, imediatamente o galo cantou. Ele lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo, chorou amargamente. Quando vocês são penitentes, serão caracterizadas sempre por esse comportamento aleatório. Comportamento onde, em certos momentos, a gente parece ser o emissário do Senhor, e em outros momentos, parece que nós somos os próprios emissários que somos. Essa flutuação é o que Manuel Cruz chama de obsessão intermitente. O obsidiado tradicional está sempre embaixo. O intermitente, ele ora tem comportamento extremamente condizente com a sua proposta de renovação. E aí eu vou falar sempre dos trabalhadores de uma casa espírita. E logo depois ele desce lá embaixo e se comporta como se fosse a própria sombra. Bom, quando a gente fala em pressão espiritual, a gente pensa lá, pressão espiritual leva o cara, não é só que assim não, leva o cara ao processo obsessivo. Então, só quero mostrar para vocês que, na verdade, eu vou dividir isso em 2 blocos. A pressão espiritual não leva ao processo obsessivo. Ela só leva para você deixar. Por isso, Kardec fala que o mal da obsessão está no encarnado. Não é o fato de existir pressão espiritual que a gente vira psiquiatra, senão ninguém quer trabalhar no meio. É lógico que as sombras atacam. É lógico que o pessoal está do lado de fora agora, olhando aqui para dentro, esperando vocês saírem para botar o nome de cada um que veio, né? Nome, CPF espiritual, você já não notou, né? Ele está notando a entrada, né? Mas ele está com o rosto, eles identificam, né? Não vai anotar o nome. Todos nós somos conhecidos. E esse conhecimento pode vai gerar pressão espiritual. Até porque, se a gente fizesse, né, vamos dizer assim, o papel, né, de representante do bem e não vivesse isso, nosso trabalho seria completamente novo, né? Então, tem que vincular aquilo que a gente se propõe a fazer, o papel que a gente pretende exercer, com o bem que a gente deseja implantar dentro e fora. Não é só um papel, é uma vida. Então, isso tem que acontecer. Discurso e prática tem que caminhar juntos. Se você faz o bem, é lógico que vai incomodar aquele que faz o mal, aquele que ainda tem pressão. É lógico que vai olhar para cada um de nós, vai querer interferir. Quando o fato de ele querer interferir gera em nós, necessariamente, a perturbação espiritual, claro que não. Então, a gente está aqui para fazer o bem e se preparar para estar fora desse processo de pressão espiritual, vibrando numa faixa superior. Agora, no caso da obsessão intermitente, a gente vai encontrar isso, ó, uma pessoa que está aqui, aí daqui a pouco o invigilante tropeça, vem para cá, aí daqui a pouco ela se dá conta, vem para cá, aí ela novamente tropeça, vem para cá, e ela está porra, caminhando de um lado e do outro. E isso gera uma série de inconvenientes espirituais, que vai ser o assunto da nossa segunda conversa aqui. Essas inconveniências espirituais, esses equilíbrios espirituais, eles não apenas ficam no campo espiritual, também refletem no corpo físico. Né? E aí a gente vai entender a raiz de certos desequilíbrios que a gente vive, de certas questões físicas que a gente acaba experimentando. Vou lembrar alguns conceitos que a gente já usou aqui da outra vez, só para poder criar a base do que eu quero discutir com vocês. Relembrar uma coisa, né?
Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar e facultam a alienação. Essa frase está na introdução, lá no exórdio, né, do livro Bastidor de Obsessão, que eu estudo aqui. Muitos de vocês certamente já estudou. No início do livro, tem uma parte que diz examinando a obsessão. Se a gente estudar aquilo, entender o que está ali, acho que tudo que a gente está sabendo sobre obsessão, a gente vai saber. Vai faltar só viver. Né? Por quê? Porque o Manuel Miranda é um profundo estudioso da questão da obsessão. Como essa questão é muito grave, muito perigosa para uma casa espírita, para nós espíritas, a gente adotou alguns livros dele no estudo semanal. E ele ratifica o que Kardec diz. Falei isso já. O encarnado conduz em si mesmo os fatores que causam a obsessão. Por que é importante a gente ressaltar sempre isso? Porque problema e solução estão dentro de nós. Não adianta a gente achar que o problema está do lado de fora, ou achar que a solução vai ser encontrada do lado de fora. Achar que alguém vai resolver isso para a gente. Não vai resolver. É claro que o benefício do tratamento espiritual traz é relevante, é claro que pode ajudar muitas pessoas, mas ele leva a um certo ponto. A partir de um certo ponto, se você não anda, você volta a repetir o ciclo. A gente precisa andar com as próprias pernas. E para andar com as próprias pernas, a gente precisa entender isso. E observar esses fatores que existem dentro de nós e corrigir esses fatores. Porque se a gente não corrigir, a gente vai, como diz Jesus, já peca de novo e algo pior acontece. Né? Assim que a gente diz as pessoas, está curado. Vai, não peques mais para que algo pior não aconteça. Aquelas tirinhas que eu fui lá para mim de trás, vou ler para vocês. O cara lá no mundo espiritual falando com o outro camarada, que era o Silva, está com um processo obsessivo muito difícil de resolver. Aí o outro responde: é porque o obsessor é muito endurecido, enquanto vingança de outra vida? Eles têm tanto. A dificuldade está no Silva, corrigir os seus defeitos. A obsessão mais difícil é mais renitente que aquela que barra os nossos próprios defeitos. Você consegue atender qualquer um lá de fora. Você pode ser um treinador dos seus obsessores. Mas você, se permanecer na mesma pessoa, atrairá outros e outros e outros. Porque, na verdade, a essência, a matriz está em nós. Por que é tão importante ressaltar isso? Porque só existe uma obsessão intermitente do trabalhador da seara espírita por causa disso. Porque a gente está com tudo na mão para que isso não aconteça. A gente tem conhecimento, a gente tem a prática da caridade na casa espírita, não é cada um de nós aqui trabalhando em paz, doutrinador, atendente fraterno, trabalho social, todos trabalhos belos, belíssimos trabalhos nobres, que serviram para alavancar a cada um de nós, a nossa arrancada evolutiva. Isso não falta. Isso a gente faz bastante, muita gente trabalhando, muita gente sendo beneficiada, porque a gente interfere na vida das pessoas, tanto na miséria moral como na miséria material, é impressionante. E é lógico que isso atrai o interesse forte das sombras. E eles olham para a gente e veem isso aqui. E aí eles vão atuar. Os nossos fatores ponderantes e predisponentes, os fatores que ainda carregamos, que levam a gente a se realizar com o desequilíbrio. A inveja, o melindre, o orgulho, a vaidade. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, o processo sempre é assim, de instalação do processo obsessivo, uma mensagem invasora, que é uma ideia negativa, encontra um campo mental que se enfraquece por causa dessa flutuação. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou
e geram novas ideias negativas que a gente está gerando ali. Está percebendo? A gente se sente mais sofredor do mundo, mais injustiçado, o mais pouco reconhecido trabalhador de uma casa espírita quando a gente cai nesse círculo. O mundo todo está contra mim. E é engraçado que, teoricamente, todos nós sabemos, todos nós, sem exceção, que quando todo mundo está contra, é porque a gente está errado. Mas nessa hora a gente não percebe. Nessa hora a gente acha que todo mundo contra mim, porque todos estão contra mim. Porque querem estar contra mim. Porque não gostam de mim, ninguém gosta de mim. Esse quadrinho que eu uso bastante também, para relembrar aqui, só para tirar a ideia de que a obsessão intermitente, ela vem provocada pelos desencarnados. Porque a obsessão intermitente pode ser provocada por um colega do lado. Pode ser provocada por um comentário infeliz de um camarada que está caminhando com a gente. Ele faz um comentário infeliz, eu entro na sintonia dele, passou outro comentário infeliz, ele vai. Às vezes, 10 minutos antes de começar a reunião. Às vezes, se preparando para o passe. Às vezes, no meio daquele dentro da terra. Eu sintonizei com o pensamento do mundo. O agente da obsessão pode ser um desencarnado perturbando o encarnado, pode ser um desencarnado perturbando outro desencarnado, pode ser um encarnado perturbando o encarnado, pode ter vivo perturbando o morto. O outro vivo perturbando o morto. Eu vou mostrar um quadrinho aí sobre vivo perturbando o morto. E a obsessão intermitente pode ser causada também por nós mesmos. É chamada auto-obsessão. Nós mesmos criamos esse mecanismo interno de perturbação. Na forma do obsessor, a gente se auto-perturba. Nós somos auto-perturbados, infelizmente. Aqui o quadrinho, está tendo na terra, a moça fala, me ajude, eu sinto meu marido, sempre junto de mim, o marido, me ajude, ela só vive pensando em mim. Está prendendo a luzinha aqui, ó. O luzinho está amarrado ali, porque está querendo ir embora, não consegue. Esse é um encarnado perturbando um desencarnado. Bom, vou falar agora das características da obsessão intermitente. Ela se caracteriza por essa flutuação. Ora, a pessoa se apresenta em enorme desequilíbrio, ou seja, é uma obsessão que apresenta características de bastante explosão e sofrimento em um determinado período, e depois desaparece quase completamente. Então você fica, não estava bem, né? Não sei o que aconteceu, não estava bem ontem. Pode ser isso? Não. Pode ser isso. Pode ter sido a feijoada que você comeu. Né? Mas pode ser também a sintonia que a gente fez. Né? A gente estrutura na sintonia. Se a gente não vigiar. Precisa vigiar para sintonizar o que é bom. Por quê? Porque o tempo todo vai acontecer aquela pressão espiritual que eu mostrei para vocês. Todos nós estamos o tempo todo sob pressão. Os desencarnados, os desencarnados, já perceberam como os encarnados nos cobram? Em todos os sentidos. Né? Até ele age para positivamente. A gente fica questionando o tempo todo, é cobrado o tempo todo. Tem que estar preparado o tempo todo, tem que vigiar o tempo todo. Porque um instante de vacilação, a gente sai daqui, o solzinho radiante, é uma dinamite teste expandido. O nosso grau de maturidade, nós já temos um certo grau de maturidade, muitas vezes você tem um comportamento contraditório. Você está explodindo por dentro, mas não explode por fora, né? Não gera destruição à sua volta. Mas dentro você está sofrendo, aquele sofrimento interno, aquele desequilíbrio, aquele mal-estar, por conta da obsessão intermitente, que sintonizou com uma pressão espiritual que estava ali. Né? Só para ressaltar sempre, a pressão não surgiu naquele momento. A
A pressão está o tempo todo. A diferença é que naquele instante, quando eu simbolizo, eu sofro. Por vários motivos. Primeiro, porque aquela pressão, ela desperta em mim, ela encontrou em mim, vou mostrar aqui o processo, né? Ela encontrou em mim alguma coisa que dói. Não foi à toa, ela vai do ponto que dói, do ponto do seu desequilíbrio. Ela vai buscar aquele seu fator exponente, não é qualquer, não é aleatório. Ninguém acha que o processo obsessivo é uma coisa aleatória. Hoje vai ser aquele ali, amanhã é aquele outro, esse chegou atrasado. Não, vai ser um processo sempre consistente, organizado, planejado, passo a passo. O cara planeja daqui a 3 anos, 5 anos, planeja. O negócio é sofisticado. Às vezes o processo não é nem direto a você, vai para um terceiro para chegar a você. Uma complexidade muito grande no processo obsessivo. A gente não está lidando com pessoas amadoras. Hoje eu vou vontade de perturbar alguém. Não é assim, é organizado, é uma coisa sofisticada. Ele está muito atento. Então essa é a característica. O que mais de característica? Uma característica, na sequência daquela, a gente vai passar por períodos de otimismo e realizações edificantes, instalar um trabalho bem, muito satisfeito, muito feliz, muito equilibrado, sentindo muito bem, e vai, e um dia você sintoniza o que não deve. É algum processo que aconteceu e você não estava vigilante. Encontraram em você uma brecha e essa brecha foi cutucada. Cutucaram essa brecha e aí você vai passar por períodos de desequilíbrio profundo, de paixões sórdidas, que podem encontrar em nós determinados vícios, determinadas distorções morais. Podem encontrar em nós o interesse pelo adultério, por exemplo, ou qualquer coisa qualquer. Ela identifica em você a sua fragilidade. A fraqueza desse cidadão, ou daquela cidadã, é essa. Ela vai lá, cria as oportunidades, as situações, você cai naquela armadilha e aí, às vezes, é a vida toda que vai embora. A encarnação toda. Foi uma paixão do fim de semana. É a distinção de encarnação, às vezes. Vou dizer que é sempre, cada história é história, mas a chance de se perder em encarnação inteira é enorme. E isso acontece dentro do lugar espírita, com o conhecimento que a gente tem. Não é? Acontece com aqueles caras que estão muito pouco evoluídos. Esses caras muito pouco evoluídos somos nós. Essa pressão pode levar a gente a depressões sem causa aparente, de aceita, reprime. E eu digo, o que houve? Eu não sei, não sabe mesmo, mas porque deixou a porta aberta. Essa porta escancarada permitiu que aquelas fragilidades internas fossem manipuladas para levar o cara a essa situação de desequilíbrio. Ou de violência, por aí vai, tem muitos estados aí, a gente vai depois estudar cada situação, mas você vai só fazer um resumo para a gente poder entender, conceituar o que eu estou chamando da associação de evidência. E muitas vezes esse cara aqui, depois de trabalhar, ele volta para casa. Era muito bom, né? Prefeito serrote, vou e volta. E é o nosso objetivo minimizar. A gente está aqui para tentar minimizar essa amplitude desses graus de perturbação, muito grande, perturbação, e reduzir cada vez mais a amplitude dessa perturbação, porque a gente não passe por essas situações. Aqui, sem dúvida, já adiantando um pouco que a gente vai falar, a gente ressalta, lembra sempre, em todas as oportunidades, ressalta muitos de vocês, eu vejo ressaltando também, a importância do autoconhecimento, né? A gente se olhar e se conhecer profundamente, se assustar até a gente, né? Eu acho importante a gente se assustar com a gente, porque pior do que se assustar com a gente é fingir que a gente é alguém que não é. E aí, diante dessas situações, a gente explora isso aqui, ó. Eu preciso identificar
eliminá-las, ou pelo menos minimizá-las, fazendo que elas de algum modo não venham a gerar essa situação de obsessão intermitente. Eu estou esforçando, e eu vejo esse esforço sincero de muita gente, né? Se esforçando daqui a pouco afunda, por conta dessa fragilidade não entendidas e trabalhadas, não identificadas por si mesmas. Acabam sendo melhor mapeadas porque estavam lá de fora e por ninguém, porque muitas vezes não tem a coragem de ir lá para dentro de mim, eu tenho medo do que vai comprar, eu tenho vergonha do que eu vou comprar, e aí finge que é alguém que não se é, e aí quando chega a dificuldade, a pessoa não resiste, porque ela não está preparada para as dificuldades. Então a gente precisa identificar isso, mas isso será abordado com mais detalhes na terceira oportunidade nossa de encontro aqui. Bom, nesse processo, né, da obsessão intermitente, vou simplificar nossas discussões, né? Vou chamar de desencarnar o agente externo, que pode ser encarnado, desencarnado, pode ter encarnado como desencarnado, pode ter vários modelos aí, mas o agente externo vai gerar algum tipo de perturbação. Estou simplificando o raciocínio, tá? Para a gente poder discutir. Vou até considerar que não sou eu o provocador. Vou dizer que é um agente externo. Tá? Porque o que eu quero discutir aqui não importa. Não importa que houve uma incidência de perturbação. Oscilou. Já repararam como a gente oscila? Nunca repararam como vocês oscilam? Eu oscilo. Todo mundo oscila. Uma dessas oscilações provocada por algum tipo de perturbação, que pode ser uma coisa muito simples, uma coisa muito simples, detona um processo desproporcional. Né? Aí eu só falo, eu procurei muita coisa, né? A gente sempre chega, né? A gente acha um jeito para tornar mais poética as nossas fragilidades. E aí o que vai acontecer? A gente chega às raias da loucura. O limite entre sanidade e loucura pode parecer distante. Não é. Muito perto. Muito perto. É muito comum, vocês convivem comigo aqui na Casa Espírita, né? Os convites, vocês veem isso. A gente vê constantemente pessoas transpondo limites de sanidade e loucura. É claro que hoje tem uma produção espiritual muito grande, um trabalho muito grande, uma dedicação de muita gente, isso é minimizado. Mas é muito comum se transpor e voltar. Alguns transpõem e voltam, mas uma parte transpõe e volta. Muita gente vive períodos de sua vida muito próximos da outra. Então, essa incidência de perturbação pode fazer com que a pessoa chegue e acharam como loucura. Por que é importante ressaltar isso? Porque se a gente chega nesse estado, a gente perde as rédeas da situação. E perder as rédeas da situação, para nós, né, o conhecimento que a gente tem, a previsão espírita, vem sendo consolidada ao longo de tantos anos, é algo muito grave. É grave para todo mundo, mas para nós é muito grave. Porque nós, ressaltando o tempo todo, a gente precisa ter nas nossas mãos as rédeas das nossas vidas. Nós somos os construtores do nosso destino. Quando eu abro mão disso por conta do meu desequilíbrio e jogo na mão das pessoas espirituais, se agente externo, o que quer que seja, eu digo, poxa, eu fiz aquilo por conta disso, daquilo, não tem mais justificativa. Eu cheguei a abrir mão daquilo que é extremamente significativo para nós, que é o inverno. Eu cruzo a fronteira, depois não era eu. Pode até ser que não fosse você naquele momento, mas foi você que chegou lá. Você caminhou passo a passo, até chegar na fronteira e botou do outro lado o pé, e achando que era pouco, botou o outro pé, e aí despediu o motor. Eu, na verdade, tenho o controle, eu não posso fazer isso. Então, com essa incidência de perturbação, é uma característica da obsessão intermitente que pode ser, por um período muito curto, né? Você tem aquela obsessão de, com a cabeça,
discernimento e a lucidez. E aí tem comportamentos esdrúxulos, atitudes surpreendentes, estados desequilibrados de fé. E aí a gente tem, sabe disso, a gente tem depois que tratar tudo de volta, tem que refazer esse caminho. Tem que buscar se reequilibrar novamente, sair fora dessa direção espiritual, sofrer com o reconhecimento que a gente caiu, sabe como é que ele, eu tenho sempre jogando para a minha ideia, para nós que somos vítimas desse processo, dessas sessões pendentes, e não cabe para nós remorso. Eu insisti muito nessa ideia, porque eu vejo muita gente sucumbir diante do remorso. O remorso não adianta nada. O remorso você está chutando nas costas e achando que vai depurar alguma coisa. Não para. O nosso papel é reparar. Caiu, sacode a poeira, levanta e repara. Reconhece e repara. Enquanto é tempo. Reparar enquanto é tempo. Não quero tentar chorar, se culpar, não vamos nada. É isso que eles querem. Eles querem levar você ao estado de perturbação. Sabe, na maior parte dos casos, ele não consegue manter você nesse estado de perturbação muito tempo, mas manter você por tempo, algumas horas, alguns dias, entender a ação do bem, ele vai sobrepor-se a ele, de todo o trabalho que é feito. E aí vai libertar o trabalhador espírita dessa influência. Ele sai daquilo. E aí onde está a costa das sombras? Você cair na armadilha do remorso, poxa vida, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Você e aí a lamentação, não adianta nada. Então o que eu faço? Respiro fundo, regaço as mangas e reparo, recomeço, reparo. É o jeito, o único jeito que nós temos. Reparar com mais vontade, com mais intensidade, com mais equilíbrio, com mais interesse em se conhecer e se tornar melhor, porque eu quero dar um trabalho muito grande para fazer sombras. O cara fazer isso comigo, ele vai ter que suar muito. Vai ser fácil. Já foi fácil. Não é mais fácil, será cada vez mais difícil. E cada um de nós está lutando para se vigiar mais, para se preparar mais, porque esse cara vai olhar para você e vai dizer, puxa vida, dá tanto trabalho, eu não vou mais perturbar esse cara. Vai demorar isso aí, mas chegará, o dia chegará. Como é que é o processo? O agente das sombras, que não dá para ver qual era, pode ser encarnado, desencarnado, pode ser o mesmo, o agente das sombras olha para você, identifica mesmo os defeitos, ou dois defeitos, ele, enxergando esses dois defeitos, o cara identifica os defeitos. Por quê? Porque quando a gente não reconhece os nossos defeitos, a gente constrói internamente licença de morais. O que eu estou chamando de licença de morais? Um exemplo pouco. Vou imaginar que você seja ladrão. Você gosta de roubar. Aí você pensa assim, poxa, não tem problema roubar aquele arranjo. Quem vai notar? Como? Tem tantos arranjos nessa casa, né? Como? Eu crio uma licença moral. Tem um monte. Se tirar aquele para fazer um dois dias tão bonito assim. Tirar esse para botar um mais bonitinho. A licença moral é só assim, já criando licenças morais para justificar os seus defeitos. Ou seja, ao invés de eu estudar o teu espírito, identificar em mim que está errado, o que eu faço? Eu quero ajustar o teu espírito a mim. Poxa, o problema de pegar o teu espírito, fazer, eu gosto de usar um tipo de vestimenta qualquer. Eu não tenho problema de usar um chapeuzinho em cima das coisas. Porque o cara é chato, não deixa usar o chapeuzinho, não deixa o chapeuzinho, o circozinho. Não pode, né?
aqui é o problema, é o corpo deteriorado, ele começa a explicar. Uma licença moral, falei de brincadeira, mas já entenderam o que é uma licença moral, tá? Eu crio uma licença moral para mim. Eu criar essa licença moral para mim, eu começo a construir um conjunto de preferências estranhas à doutrina espírita, ou à proposta de renovação. Há esse objetivo de me tornar uma pessoa melhor. Eu começo a criar justificativas para que eu possa continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes. E não pode. A pessoa escolheu ser espírita, ela escolheu ser diferente, ser melhor. A gente está aqui para ser melhor, não é para ser do mesmo jeito, não estou aqui para ser mais ou menos. Estou aqui para ser bom, muito bom, né? Perfeito se possível, caminhar para isso. Né? Pode estar longe, não importa, não tem que ter um esforço contínuo para ser melhor, tem que ser melhor. É incompatível. Posso passar 40 anos dizendo à toa, jogando o tempo fora, ficar perto da luz e nada. Morrer dá um trabalho enorme para as pessoas depois, porque tem de espírito sofrendo no mundo espiritual, dá um trabalho enorme. Então, isso aí é o quê? São as preferências que a gente vai construindo, estranhas a esse processo de renovação que a doutrina espírita tão claramente propõe, baseada nas propostas de 2 do ano de Jesus. A mesma mensagem, não tem nenhuma novidade com relação ao conteúdo da mensagem, que sim, de uma forma, né, explica, detalha, avança no entendimento das questões, mas é a mesma proposta moral que nós vemos atrás. Isso aqui gera o quê? Gera um campo propício à penetração e assimilação da ideia obsessiva. No caso da obsessão intermitente, o que está acontecendo é a flutuação disso aqui. Porque isso aqui que eu estou falando para vocês é um processo contraditório que a pessoa está vivendo. Porque ela está naquele embate entre aquilo que ele quer ser, o que ele diz que quer ser, e aquilo que ele é. Ele tem que ficar o tempo todo no campo da justificativa. Ora, ele entende que precisa mudar, se esforça, isso é interno, isso que eu estou falando aqui acontece dentro da gente, né? Ora, ele encontra essa necessidade de se esforça, ora, ele cai nisso aqui. E essa situação. Por isso é que o campo propício à penetração flutua. Porque a gente vive esse embate entre o que a gente já aprendeu, precisa viver, versus as licenças poéticas que a gente cria para nós mesmos. Esse processo aqui que a gente está construindo, como eu disse, ele está acontecendo dentro da gente. Por isso que a gente ressalta tanto o tempo todo que cada um é que precisa mover essas correntes. Ninguém externamente move essas correntes. Jesus não consegue fazer isso, vou lá nesse cara e acabar com as licenças morais dele. Ele já falou. A questão é, eu preciso colocar isso dentro de mim. Eu preciso viver realmente isso. A gente está vivendo um processo contraditório. E é doloroso esse processo. A gente sofre. Você não sofre com isso? É um sofrimento. A gente sofre por quê? Porque a gente está vivendo um combate entre o que a gente quer ser versus aquilo que a gente ainda não é. Paulo de Tarso, em suas cartas, escreveu algo semelhante, né? Que é algo parecido com o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas o conflito que ele vai vivendo nesse processo, porque ele vai, Paulo passa por isso, né? Ele é algo das obsessões intermitentes também. Se você for estudar a história desse povo todo que venceu, né? Que serve de exemplo para todos nós, em vários momentos eles foram vítimas das obsessões intermitentes. Quantas vezes Paulo diz, não dá, né? Eu vou jogar tudo fora, eu desisto, né? Senta, chora, diz que vergonha, eu não posso fazer
nascimento. A obsessão intermitente se caracteriza por alternâncias de humor, alternâncias de estados emocionais e de estados físicos. Esses estados físicos nós sofrem por conta desse processo causado pela obsessão intermitente. Então, se você fizer um autoexame, se observar, você vai verificar, uma coisa que todos nós verificaremos assim, nós, como em vários momentos de nossas vidas, a gente passa por isso mesmo. Flutua. E essa flutuação é a chave para que a brecha se abra e o processo obsessivo se instala. Se instala, perturba, se afasta. Mas permanece olhando. A pressão permanece. Guardando a identificação de outra brecha para penetrar novamente. Porque o objetivo das sombras é gerar um desequilíbrio em todo mundo. Nós, especificamente, trabalhadores de casa espírita, a pressão é muito grande. O CPF espiritual de todo mundo está anotado. Se eu não consigo anular A, B ou C, eu vou anular F, G, H, I, todo mundo sofre pressões. Todo mundo está identificado nesse processo de perturbação que as sombras desejam implantar na casa espírita. Muitas vezes nem é fruto de uma obsessão particular sua, Normalmente há uma associação entre os nossos obsessores particulares e as sombras estruturadas com o objetivo de perturbar o trabalho da casa espírita. Uma organização, até curso tem. Se vocês correrem e tiverem virar um obsessor, vocês param o curso. Até para perturbar os outros estudos. E às vezes querem me convencer que para se tornar melhor não precisa. Eu não consigo entender. Para virar um obsessor tem que estudar. Mas para se tornar bom não precisa. Eu não consigo entender. Achava que era o contrário. As obsessões intermitentes e a saúde. É fácil, né? A gente vai detalhar isso claro no segundo ponto. Mas é fácil para a gente entender, nós aqui todos, que quando o espírito se perturba, o corpo padece. É claro para vocês? Se você se aborrece com alguma coisa, já não dói no estômago, o coração não dispara, a respiração não fica difícil, à toa isso, você é um espírito ligado ao corpo que é perispírito. É isso? Se o espírito se perturba, o corpo se perturba. O corpo, ao longo dos milhões de anos, bilhões de anos, ele foi sendo preparado para funcionar automaticamente com a ação do espírito. O espírito, ele atua automaticamente mantendo o corpo funcionando. Ninguém pensa assim, estou filtrando os sais minerais, estou filtrando para os rins, estou oxigenando o sangue, estou respirando. A gente não pensa isso, é automático, está acontecendo automaticamente. Esses automatismos foram milhões de anos que o espírito vai aprendendo a produzir. Só que o espírito tem que estar bem para poder permitir que o automático aconteça. Se ele não está bem, ele vai interferir até no automático. Ele vai trabalhar até o processo automático dele de conduzir o equilíbrio. Então, pessoas que efetivamente não têm nenhuma questão física para enfrentar essa encarnação, enfrentam o tempo todo por conta do desequilíbrio do espírito. Então, essa obsessão intermitente, ela vai estar presente fortemente nas raízes dos desequilíbrios de humor, dos estados emocionais e dos estados físicos. Então, nesse processo seu de conduzir automaticamente as funções do seu corpo, a interferência dessa obsessão, ele tem que ser uma delas, a obsessão intermitente vai ser a raiz
esses desequilíbrios também do estado de saúde que a gente experimenta ao longo da experiência qualquer que a gente vive. Quando a gente passa por essas situações, fica sob essa pressão dessas obsessões intermitentes, é como se a gente estivesse o tempo todo preparado para explodir. Então você está identificado, está mapeado, identificaram suas falhas, a pressão espiritual está ali apontada para você e você está vivendo. O cara está alternando a pressão, para cá, para lá, para cá, mirando os pontos fracos, até atingir. Quando atinge, explode. Qual é o convite para nós para essa semana? Para a gente pensar. Vamos tentar, cada um de nós, identificar quais são os nossos pontos fracos. Quais são as falhas que podem ser as matrizes desses processos de obsessões intermitentes. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar olhar para a gente, não para os outros. Porque a gente se acostumou muito a olhar para os outros, a vida inteira, né? Vamos olhar para a gente, tentar identificar quais são os nossos pontos fracos. Se eu fosse o meu obsessor, boa parte das vezes ele é, né? Se eu fosse o meu obsessor consciente, organizado, quais seriam os pontos práticos que eu tentaria atingir? Quais seriam as ferramentas que eu tentaria utilizar? Pense nisso, porque quando eu, semana que vem, falar dos pontos práticos e das ferramentas, vamos tentar ver se encaixa como vocês pensaram também. Manuel Filomeno Miranda diz o seguinte: as pessoas que sofrem obsessões intermitentes marcham sob sombras que necessitam ser desbastadas com a luz da conduta nobre, a santificante e prece inspirativa. Nosso terceiro encontro vai ser esse slide. Conduta nobre, a santificante e prece inspirativa. Esse triângulo que a gente vai abordar na nossa estudo. Agora, quando ele fala as pessoas que sofrem obsessões intermitentes, ele está falando de quê? As pessoas que, submetidas às pressões, aceitaram, sucumbiram diante das pressões. Se a gente sofre obsessão intermitente, é porque a gente aceitou o processo de obsessão. Todo mundo sofre pressão. Ninguém acha que é o único infeliz que sofre. Todo mundo sofre pressão. A obsessão intermitente é quando você sofre pressão e aceita. Se eu aceito, eu marcho sob sombras. E quando eu marcho sobre essas sombras, eu fico o tempo todo envolvido por pensamentos que dificultam escapar da armadilha do estou. Boa parte das vezes serão necessários esforços de muitos outros encarnados e desencarnados para dissipar essas sombras, para que a gente possa ver o caminho clarear de novo. Aí a gente, quando vê o caminho clarear, aí a gente lembra que precisa da prece. Quando você está perturbado, você não lembra. Quando você lembra e não consegue fazer. Você começa a prece e não termina. Você começa a ler um livro, uma página, chega na segunda página, não lembra o que estava escrito no início. Isso aí é porque você está marchando sob sombras. Quando as sombras são dissipadas pela ação de outros encarnados ou outros desencarnados, a gente vê a chance da prece. Repara que nós é que temos as rédeas de nossas vidas e que o jeito definitivo de escapar disso tudo passa por aqui. Ação edificante, externa, conduta nova, interna, fazendo com que a gente seja capaz de construir uma nova realidade na nossa volta. Nós somos guiados
E nós somos aqueles que podem cuidar do mundo. Eu não quero dar o mundo, não quer atacar, a gente. Nós escolhemos, queremos ser alvos. Nós dissemos, antes de encarnar, seremos alvos, mas seremos mais fortes. Seremos capazes de forjar uma nova realidade. Nós dissemos, somos capazes de nos mostrar almas fortes. Por isso, aceitamos ser espíritos. Não é uma alma fraca que consegue ser espírito. Porque não dá para ser alma fraca e ser espírito. Porque a danada dessa doutrina fala, está doendo, diz, levanta, rapaz. Porque tem gente que sofre mais do que você. Você está sofrendo, você foi o construtor dessa dor. Repara hoje o amanhã sereno. Ela não diz, senta e chora, eu vou fazer o seu trabalho. Ela não diz isso, ela diz, você tem que fazer, faz o que possa. É pouco, mas faça algo, se mova. Porque a encarnação foi feita para se mover. E essa doutrina funciona todos nós, nos movermos o tempo. Para se mover, construir um novo mundo, forjar uma nova realidade, dentro e fora de nós. Enfim, para concluir a nossa conversa de hoje, lembrar que a chave de tudo isso está dentro da gente. Não faltará, em momento algum, a ajuda dos nossos leitores, gente muito nobre, muito amadurecida espiritualmente, muito evoluída, transita entre a gente. Nós temos muita gente muito nobre, conhece a gente pelo nome, sabe as nossas dificuldades, entende determinadas fraquezas, espiritualmente eles têm entendido dos outros, entende essas dificuldades, mas serve de inspiração para nós. Outros tantos fizeram, tanta gente caminhou, por que a gente teima em ficar? Então, lembrar disso, pensar nisso, fazer com que essa verdade, conduta, ação, prece, sejam parte cotidiana de nossa caminhada, para que a gente possa sofrer pressões, sentir as pressões aumentarem, mas cansarmos as sombras, porque elas cansam de perturbar, sem atingir os objetivos. Que a gente possa fazer isso, que a gente possa suplantar o processo da obsessão intermitente, a nossa vontade, o nosso desejo, porque somente assim a gente vence. Só quando nós estivermos realmente conscientes que a gente precisa fazer isso. Quando a gente acha que os outros vão fazer, dá para dar um jeitinho, dá para dar um jeito de outro, se preocupando com o outro, a gente vai se enganar. Vai passar a encarnação inteira, porque ela passa rápido. Passa rápido, temos conta nos nossos dedos, uma velocidade indescritível. Quando a gente vê, a vida foi. O que a gente fez? E agora faz. Certo? Boa noite para todos. Até a próxima semana. Vejo vocês. Obrigado.